Deus tem preparado para nós a graça diária. Estava aqui refletindo, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. A minha graça te basta. Falar, te basta a minha graça. E aí eu tô linkando aqui alguns conteúdos, estava estudando ali, o quanto que a graça de Deus, pensando em como essa graça diária, em que sentido? É o que pode auxiliar a gente também a dar uma cortada nas nossas ansiedades, tá? Em um sentido do quê? O dia de amanhã, se tem algo que eu espero e creio que Deus vai preparar para mim, e está no dia do amanhã, no sentido de futuro, se eu fico tão atribulada, tão angustiada, pensando nesse dia da manhã que ainda não veio, que vai vir, que meu Deus, e querendo controlar isso, pegar uma água, eu fico muito angustiada, porque eu tô tentando controlar. Aí vamos linkar aqui com a graça do amanhã. A graça do amanhã em que sentido? Se vai acontecer isso que eu quero, se vai ser nesse tempo que eu quero controlar esse tempo também, se vai dar certo, se vai ser tudo bem, se vai ser incrível, se vai ser um tempo alegre, enfim. Eu estou tentando controlar a graça do amanhã, mas Deus nos deu a graça do hoje. Você pode pegar aquela parte que fala assim, né? Basta a cada dia o seu mal. Então, é importante a gente compreender que a gente tem a graça de Deus para viver esse hoje e a gente confia que teremos a graça para viver o amanhã. Mas é como se essa graça, não sei se eu poderia dizer assim, mas vamos pôr aqui para tentar explicar. É como se essa graça tem uma validade e é o hoje. Não adianta eu ficar já ansiosa pelo dia do amanhã. E, gente, quando eu falo não adianta ficar ansiosa, eu quero dizer que, num sentido que não se entregar a essa ansiedade. É claro que a gente vai sentir ansiedade, às vezes a gente vai estar um dia mais afobada, mais preocupada, mas se você está muito preocupada, lembrar de fazer o quê? Lançar sobre ele toda a sua inquietação, a sua preocupação, para não ficar inquieta, como diz também em outra parte aí da Bíblia. Mas eu estava aqui fazendo essas reflexões, fiz algumas anotações aqui sobre a questão da graça, que eu gosto de escrever, pesquisar a etimologia bíblica, né? Por exemplo, ele explicou assim, nessa parte que eu falei de 2 Coríntios, capítulo 12, verso... Vou ler para refletir junto com vocês. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Graça, charis, a origem da palavra, que significa favor imerecido, bondade, auxílio divino, força que Deus dá de graça. Então, a minha graça te basta. O que é basta a graça de Deus? Arquei, acho que era a tradução lá. Significa, a graça de Deus basta. A graça de Deus é ser suficiente, contentar-se, afastar a necessidade desse algo a mais, que aqui a gente pode pensar nesse afastar, com o que eu falei, de cortar essa ansiedade desse algo a mais, desse amanhã que eu quero tanto, dessa ansiedade. A graça preenche toda a falta. Estava na explicação desse te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder vem de dinamis, com Y, dinamis. Força miraculosa. Então, a minha graça te basta, porque o meu poder, o poder de Cristo, né? É uma força miraculosa. Habilidade, energia de Deus em ação. Poder de Deus é o oposto da fraqueza humana. E continuando, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa. O que é aperfeiçoa? Teleitai, a tradução lá. Aperfeiçoa, né, na fraqueza ali, o aperfeiçoa é levar ao alvo, cumprir, completar. O poder de Deus atinge seu brilho máximo quando a força humana acaba. Então, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Fraqueza é falta de força, pode ser uma enfermidade, fragilidade, escassez de recurso. A fraqueza mostra que o homem é pó, né? O homem e a mulher é pó, como está em Salmos, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Salmos 103, o verso, a partir... Todo ele é maravilhoso, leia o Salmo 103 inteiro, tá? Mas, falando aqui, o verso 14. Porque ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Tô continuando aqui, 15, agora verso 16 do Salmo 103.
pois passando por ela um vento, ali a erva, a flor da erva, né? Até floresceu, mas ó, passou um vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Mas, aí ó, vamos Salmo 103, o 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre aqueles que o temem. E aí continua, mas enfim. Então é interessante quando a gente relaciona aqui, né, o 2 Coríntios 12, 9, que a graça de Deus basta, ou seja, a graça é suficiente. Mas eu tô aqui pensando nesse tema, linkando com a ansiedade e pensando que é sobre isso. Essa graça, a gente tem que viver ela no hoje. Por exemplo, vou dar um exemplo. Como que está a sua vida hoje? Vamos pegar coisas básicas. Você está conseguindo se alimentar, alimentar sua família? Você, né, dentro das suas possibilidades atuais, você tem um trabalho? Você tá igual eu, tem um trabalho, mas tá buscando melhorar e tá buscando uma outra forma de propósito aí em relação ao seu trabalho, mas você tá construindo, igual eu estou construindo. Então, às vezes, bate uma ansiedade de terminar logo essa construção, de fazer tudo já dar certo, mas eu tenho a graça de Deus no hoje, nesse meu outro trabalho. Então, é sobre apreciar essa graça, viver em paz no dia que se chama hoje. Tem uns trechos da Bíblia que fala também, né? Passar a mensagem no dia que se chama hoje. Eu gosto muito. Pois combina com isso, né? O dia de amanhã pertence a Deus. A gente nem sabe se nós vamos estar aqui, quem que vai estar aqui conosco. Então, é uma forma, tá, gente, de trabalhar essa ansiedade. Eu, enquanto também estou também psicanalista, sei a importância de olhar para isso, por exemplo, numa análise pessoal, que é o que eu fiz quando eu tive depressão. Precisei de um tempo ali de remédio. Isso é uma outra coisa. Eu tô falando você, que é uma mulher de fé, ou quem estiver vendo, que é uma pessoa de fé, cristã, que tá aí nessa luta por vezes, né, para se aperfeiçoar em Cristo, ter esse olhar também em relação à sua ansiedade de, gente, eu preciso ler e reler, igual eu estou fazendo aqui, né, segundo Coríntios 12, 9, e acho que no Coríntios 11, 30, Paulo também fala dessa coisa da... Eu vou achar aqui para nós meditarmos juntos. 2 Coríntios 11, 30, se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Que era um outro contexto, né? Mas eu tô, assim, abismada com as coisas aqui. A minha graça te basta, ou seja, a graça de Deus, o favor merecido, que a gente pode colocar aqui também como diário, é suficiente. É a força que a gente precisa, né? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, pensa isso como suficiente a cada dia. O dia de amanhã, com a graça de Deus, vai se renovar também, além das misericórdias, a graça de Deus na nossa vida. Com a graça de Deus, vai renovar a graça de Deus. Enfim, tava querendo compartilhar isso aqui com vocês, estava aqui meditando sozinha. E então, sabe, busca viver a graça de Deus também de uma forma diária, que amanhã também vai ter com a graça de Deus, mas que hoje você tem a graça de Deus, então glória a Deus por isso. Então viva alegre isso. Tem um verso também que fala, né, regozijai-vos no Senhor, outra vez diz regozijai-vos. Vou achar ele aqui, peraí. Aqui, passei o vídeo e voltei. Filipenses 4. Gente, lê ele inteiro, maravilhoso também. Tudo riscado aqui, ó. Mas leu pelo menos o capítulo 4 de Filipenses, fala assim. A parte que eu ia falar, mas lê do início, né? 4 versos 4. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Regozijai-vos tem a ver com júbilo, um grito de alegria, expressões de felicidade intensa. Seja a vossa equidade, que é a justiça, né? Notória a todos os homens, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Isso me lembra, antes de continuar lendo aqui, tem um outro verso também que fala alguma coisa assim, para confiar, acho que confiar, depois eu vou pesquisar. Para confiar, Jesus falando, confie em Deus. Mas não é confia, é uma outra palavra. Enfim, mas eu combino com essa aqui, né? Perto está o Senhor. Filipenses 4, o verso 5. Aí continuando, olha o 6. Não estejais inquietos. Inquietos, eu estudei também essa palavra. Tem a ver com estar dividido, a mente dividida, se não me engano. Tem a ver também com ansioso, a tradução, né? Dividida em pedaços, ansioso, a mente dividida. Enfim,
não estejais inquietos por coisa alguma, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, aí ele traz aqui o segredo, não é que você não vai ficar às vezes inquieto, às vezes preocupado, ó. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Eu não peguei aqui, não anotei, mas eu lembro que eu estudei algo assim, a diferença da oração, da súplica, mas tem a ver com essa questão de uma oração específica, com essa questão desse arrependimento, essa questão de não ser uma oração assim, ai, só por rotina, mas você se abrir mesmo com o Senhor, sabe? Colocar mesmo essa ansiedade, esse, como eu trouxe hoje esse tema, nesse aperto de não conseguir viver ali a graça em um sentido de reconhecê-la, essa graça diária de Deus na sua vida. Mas o resumo do que eu tentei passar aqui para vocês é isso, que a graça de Deus basta. E você precisa se lembrar, né? Por isso que Deus sempre fala pra gente, a fé vem do ouvir a palavra de Deus. A tradução lá tá ouvir, mas é você renovar a sua mente na palavra de Deus. Então vai ler lá, 2 Coríntios 12, 9. Leia e releia. A graça de Deus basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando você se sente fraco, daí também, depois Paulo vai falar isso, né? Aí é que estou forte. Então, tá fraco, tá achando igual eu tava ali, caindo de novo no pecado da autossuficiência, de achar que tudo é eu sozinha, eu vou conseguir, que tem uns traumas aí de negócio de fazer tudo sozinha, mas na verdade sempre foi Deus. Lembro até desde pequenininha minha avó falar que sempre eu estava correndo lá com o véuzinho indo orar, com 7 aninhos assim por aí. E eu sei que sempre foi Deus, mas como eu me senti por vezes sozinha, aí a gente cresce e fica... Aí não vou entrar agora nisso, mas bem resumido, nesse sintoma de achar que tem que fazer tudo sozinha, de achar que está sempre sozinha, como se não fosse a graça e a misericórdia de Deus diária na nossa vida. Então é isso, lembre e relembre, leia e releia no seu ouvido e ore, que a graça de Deus basta na minha vida. E ela se aperfeiçoa nessa fraqueza que eu estou, nessa ansiedade que eu estou. E eu vou me afastar um pouco dessa ansiedade, dessa mente dividida e vou focar na graça de Deus diária. É isso, queria trazer isso aqui pra vocês. Não deixem de curtir o vídeo, faz diferença. Comentar, me dê essa graça aí de curtirem o vídeo, de se inscreverem, que não é inscrito aqui no canal. E Deus abençoe.